Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Eu sou o professor Matheus Castro, professor de língua portuguesa do IFPA Campos Breves. Estou no IFPA Campos Breves há aproximadamente 1 ano e 9 meses. Sou doutor em letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Integro o NEABI do IFPA Campos Breves, além de outros núcleos. E vou hoje mediar, né, a oficina Jogos e Brincadeiras Afro-Indígenas. É interessante, portanto, dizer que hoje nós estamos dando início ao último dia de programação do CIMECT. Tivemos aí toda uma semana de realização de uma programação intensa, né, muito variada, e hoje nós ainda temos um dia inteiro de programação. A oficina que nós teremos hoje aqui, ela é intitulada Jogos e Brincadeiras Afro-Indígenas. Essa oficina ela tem o apoio do NEABI, do IFPA Campos Breves, coordenado pela professora Ana Célia. Daqui a pouco eu apresentarei para vocês a proposta da oficina, né, o que ela se propõe a fazer, um breve resumo, mas antes apresento a dinâmica da oficina. Né? A fala será dada às ministrantes, que apresentarão o seu conteúdo, né? E quando elas estão apresentando o seu conteúdo, vocês podem fazer perguntas no chat, certo? Nós temos aqui uma equipe pronta para receber e para ler todas as perguntas. É importante que você identifique a sua mensagem como uma pergunta. Você pode escrever a palavra pergunta, 2 pontos, e em seguida a sua pergunta, o conteúdo da sua pergunta. A respeito do link de frequência, né, nós postaremos esse link durante a atividade. É importante que você esteja atento a isso, né, porque para obter o certificado da oficina, você precisa estar inscrito no evento e também assinar a frequência. A oficina Jogos e Brincadeiras Afro-Indígenas, ela terá uma duração de 2 horas, né? Nós temos aqui até 11 da manhã para essa atividade. Nesse tempo a gente conta o tempo de apresentação das proponentes, das apresentadoras e também o tempo para responder as perguntas, certo? Essa oficina, ela tem o objetivo de provocar reflexões acerca da negação da cultura afro-indígena nos espaços digitais, especificamente das atividades relacionadas ao lazer, como, por exemplo, as brincadeiras de cunho africano ou indígena. Nessa perspectiva, busca-se fomentar a importância das referidas brincadeiras na construção positiva da identidade dos sujeitos afro-brasileiros e indígenas, bem como provocar indagações acerca da ausência dessas atividades nos espaços digitais. A oficina contará também com apresentações de algumas brincadeiras afro-indígenas e a execução prática daquelas, para que assim os participantes consigam relacionar com suas vivências. Sobretudo, perceba a relevância pedagógica de cada uma delas. Espera-se que, ao final, todos socializem a partir das provocações fomentadas pela oficina e a partir de seus olhares individuais a importância e necessidade da cultura afro-indígena no mundo digital e fora dele. Essa oficina, ela tem 2 ministrantes, a professora Danila Guedes Azevedo, que é graduada em Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela UEPA, especialista em Estudos Linguísticos e Análise Literária também pela UEPA, estudante do curso de especialização Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, do IFPA, mestrando no programa de pós-graduação Estudos Antrópicos na Amazônia, da UFPA. Ela atuou como professora de língua portuguesa em escolas campesinas, quilombolas e assentadas. Integra também o Grupo Feminista de Estudos e Ação Política, ZOE. Também contaremos com a professora Rochelle Freitas Ugaldes, graduada em Educação Física pela UFPA, estudante do curso de especialização em Currículo da Educação Básica, NEB-UFPA, integra o grupo de pesquisa Lazer, Ambiente e Sociedade, UFPA,
atuou também em escolas campesinas, desenvolve atividades relacionadas às práticas corporais de aventura na natureza, a área de pesquisa em lazer, educação física escolar e práticas corporais de aventura. Então, nós, a partir desse momento, passamos a palavra às palestrantes. Bom dia. Bom dia, professor Matheus. Eu agradeço. Bom dia, Fábio. Eu agradeço a apresentação. Gostaríamos de dizer que estamos muito felizes pelo momento, pela oportunidade de participar do evento, um evento muito importante, né? E hoje é um dia simbólico, um dia de luta. Não é um dia de comemoração, mas é um dia de luta, né? O dia 20 de novembro é marcado por essas lutas, por resistência do povo negro, né? Não é um dia de vitória, mas é, sobretudo, um dia de reflexão. E a nossa oficina, né, a gente se propõe a fazer algo diferenciado, mas infelizmente por conta da pandemia e a gente tem que adaptar, né, fazer esses novos formatos. A gente vai tentar fazer de forma bem dinâmica, né, que gostaríamos que todos participássemos. E aí a gente pede logo, professor Matheus, que o senhor fique fazendo essa ponte entre nós e o chat, porque a gente propõe fazer algo com uma interação. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Rochelle, sou professora aqui no município de Castanhal, Pará, professora de Educação Física, então a gente trouxe aqui, a gente pensou um formato de oficina mesmo, porque o que a gente entende por oficina é essa interação nossa com vocês, né? Então, tem alguns momentos que a gente vai precisar mais em específico do Matheus, para ele ler o feedback de vocês, para ver se vocês estão conseguindo compreender, para ver, perceber como é que vocês compreendem alguns aspectos que nós vamos problematizar com vocês. Então, eu peço que vocês interajam bastante no chat. A gente não está conseguindo acompanhar por aqui, mas o Matheus faz essa ponte para a gente, por favor, tá? Então, a gente vai aqui compartilhar nossa tela. Só um instante. Estão conseguindo ver, gente? Porque aí a gente perde o retorno visual de vocês. Matheus? Sim, a gente consegue ver aqui. Obrigada. Então, a gente preparou um breve slide para a gente falar. Então, como o tema norteador do evento, do CIMECT, são os jogos virtuais dentro da africanidade, dentro da negritude, né, com enfoque na negritude, a gente separou um compilado de jogos, né, que a gente conseguiu encontrar, e aí eu gostaríamos de apresentar a vocês, né, então são alguns jogos e brincadeiras afro-indígenas, né, alguns dentro do mundo virtual, né, que podem ser acessados pelo notebook, ou outros que podem ser acessados pelo celular. Então, gente, voltando a falar, né, sobre a oficina, né, sobre o formato que a gente entende, né, como a Rachel já ressaltou, a gente compreende a oficina como algo que a gente consegue interagir, né, quando o Matheus leu, vocês perceberam que a gente tinha proposto algo com uma interação mesmo com vocês, né, a gente não previa o período pandêmico. E ela já aconteceu, nós já fizemos essa oficina em outros momentos, né, em escolas quilombolas, né, enfim, em alguns, no IFPA, mas a gente precisa fazer algumas adaptações, né, para a gente poder executar ela nesse formato virtual. E aí, também é importante a gente dizer que também a gente está falando a partir da perspectiva virtual, né, dos jogos e brincadeiras afro-indígenas na perspectiva virtual.
E para começar, né, nós tínhamos previsto uma brincadeira que chama Terra-Mar. E aí eu aproveito para perguntar para vocês se vocês já conhecem, se vocês conhecem alguma brincadeira afro-indígena, se vocês conhecem essa que é uma brincadeira africana, bastante conhecida, uma das mais conhecidas e que as crianças particularmente adoram. E a gente propõe fazer ela com vocês, né? Então, eu convido vocês a arrastarem as mesas, as cadeiras, né? Saírem das cadeiras e aí a gente vai tentar reproduzir ela aqui. A Rochelle vai ser o nosso comando, a professora Rochelle vai orientar a gente e eu vou fazer ela junto com vocês. Então, é para a gente realmente balançar um pouco, tá bom? E a partir daí a gente começa a nossa oficina tal qual ela é. Ela se propõe. Então, vamos lá, vamos levantar. Aonde a gente está mesmo, eu acho que deve ter um espaço mais ou menos de 1 metro de largura, né? Vamos dizer que é a largura de uma mesa. Então, a Daniela vai se organizar aqui. E a brincadeira Terra-Mar, ela é uma brincadeira que ela é de tradição africana, né? Então, é uma brincadeira. E aí, gostaria de fazer um parêntese. Dentro das brincadeiras africanas, elas são sempre muito cantadas, né? Elas são sempre muito alegres. Então, a questão das danças e das músicas é muito presente dentro das brincadeiras, né? Então, essa é uma brincadeira. Eu vou tentar virar a câmera e o Matheus nos ajude, por favor, se você vai conseguir visualizar. Então, como é que a gente vai fazer isso? No espaço que nós estamos, vocês estão conseguindo ver a Daniela? Sim, eu consigo ver. Tá, a Daniela, ela tá em pé aqui, e aí no chão tem um fio, né, uma linha no chão, delimitando um espaço. Então, do lado esquerdo, do lado direito da Daniela vai ser chamado de terra, e do lado esquerdo vai ser chamado de mar. Então, toda vez que eu der o comando, a Daniela vai pular para um lado. Então, essa é uma brincadeira que ela é feita em todas as idades, né, para todas as faixas etárias, desde os pequenos até os adultos, porque é uma brincadeira que desenvolve muito a atenção. Então, espero que todos estejam preparados, que possam participar conosco, e vamos iniciar a brincadeira. Aqui vai ser. Então, vai começar pelo mar, né, Daniela? Daniela está no mar nesse momento. Terra. Terra. Mar. Terra. Mar. Já errei. Vamos lá, inicia. Então, tem que ter a atenção, além do visual, a atenção auditiva. Vamos lá. Terra. Mar. Terra. Mar. Terra. Mar. Terra. Mar. Mar. Então, a gente consegue perceber aqui que dá para a gente brincar de uma forma simples, mas trazendo brincadeiras africanas. Então, gente, como eu falei, né, as crianças, elas costumam gostar muito dessa brincadeira, assim, ela pode ser jogada com várias pessoas, inclusive nas escolas quilombolas, por exemplo, né, nos territórios quilombolas é muito comum essa brincadeira e eles fazem, geralmente já dividem essa linha, né, como vocês podem até ver na imagem que tem uma divisão, com cipó, ou até com sandálias, ou com fio, faz um risco, ela pode ser adaptada, né? E como a Rochelle enfatizou, pode ser brincada por várias pessoas. Eu até cansei. E, enfim, é uma brincadeira que ela tem uma dinamicidade muito grande, né? Pessoas, assim, de diversas idades, elas podem participar, interagir, e aí no meio dessa brincadeira, né, a gente percebe que algumas pessoas, elas repetem, ou, enfim, se perde um pouco, porque é comum da brincadeira também. E aí, também, para complementar, você vai... para algumas pessoas pode ser uma brincadeira muito simples, muito fácil, mas aí você vai aumentando o nível de dificuldade de acordo com a sua própria fala, com o comando, né? Então, quanto mais rápido você fala o comando, mais difícil fica. E aí você pode fazer uma distração visual, por exemplo, você vai falar lado direito, você levanta a mão esquerda.
aí eles vão querer ir pelo visual, mas depois vão perceber que pelo comando auditivo, ele errou. Então, assim, que nem a Danila, eu fiz aqui uma distração com ela, eu acho que vocês não conseguiram perceber, porque a câmera estava só para ela, mas eu fiz uma distração visual e ela seguiu a minha distração visual ao invés de seguir o comando auditivo. Então, a gente trabalha muito a concentração e o nível de atenção nessa atividade. Então, a gente tem aqui algumas perguntas para fazer para vocês e a gente espera a interação no chat, né? Então, a nossa primeira pergunta é: o que você já conhece sobre brincadeiras afro-indígenas? Vamos lá responder no chat, que eu estou tentando acompanhar aqui pelo celular também. A gente separou para essa dinâmica, né? Que a ideia é que a gente descanse um pouco após a brincadeira da Terra-Mar, né? Então, a gente vai pedir para dar para vocês 5 minutinhos, e aí vocês peguem caneta e papel para registrar todas essas perguntas, que no final da oficina a gente vai fazer uma interação, né? A gente quer que vocês depois compartilhem as respostas. Só para avisar que existe um tempinho entre a transmissão e o feedback que a gente recebe no chat, certo? Então, pode ser que demore alguns minutinhos até as perguntas e comentários chegarem para a gente, tá bom? Sim, pois é. Bem. A gente pensou em um tempo de 7 minutos para dar para vocês, entre 5 a 7 minutos, para vocês registrarem, né, as respostas de vocês, né, a partir do que a gente pensou, e aí vocês podem, elas não se limitam a isso, né, porque a ideia era justamente que a gente fizesse uma roda, né, e fizesse uma partilha oral, mas enfim, a gente não tem essa possibilidade, a gente vai tentar fazer as adaptações necessárias para que isso aconteça. Então, a gente vai dar um tempinho de 5 a 7 minutos para vocês, né? Enquanto isso, a gente vai colocar uma musiquinha, que ela faz parte também desse acervo cultural, e aí vocês vão... sim, que ela está composta na maleta A Cor da Cultura, que depois a gente vai comentar um pouco com vocês, e aí vocês vão registrando as perguntas, e aí podem colocar no chat, né? Que a gente, no final da oficina, a gente vai conversar um pouco sobre o que vocês entendem sobre cada uma delas. Localizada. Alfaia. Tambor de madeira com couro dos dois lados fixado por cordas de sisal. Originalmente feitos de forma artesanal e encontrados nas congadas e maracatus. Pandeirão, instrumento de origem árabe, levado para o norte da África e que hoje, no Brasil, é encontrado no Maranhão. É feito de couro esticado sobre arco de madeira, fixado por taxas. O tamanho varia de 30 a 70 centímetros de diâmetro e a afinação é feita com aplicação de calor. Bom dia, bom dia. Managas, como essas brincadeiras podem contribuir para a educação antirracista? A gente está conseguindo acompanhar aqui pelo chat, que já está tendo uma maior interação, e aí vocês vão contribuindo aí no chat, e a gente vai tentando também conversar com vocês aqui, né? Então, eu já percebi aqui a resposta ao comentário do Marcos Ramos, né, que comentou: já brinquei na infância. É bom para coordenação motora e raciocínio, né? Então, essa brincadeira Terra-Mar, eu também brinquei muito na infância. Só que eu desconhecia que era uma brincadeira, né, de origem africana, né? Eu desconhecia completamente, eu vim aprender sobre isso já na graduação, né, na minha formação como professora, né? Então, foi me passada essa brincadeira, mas não foi me passada de forma contextualizada, né? Que é a mera reprodução do que a gente
do que os professores naquela época, na minha época, faziam. Pegavam as atividades aleatórias e apenas aplicavam, né? Não contextualizavam, não falavam origem, né? Então, a Maria Machado comentou que ela não conhece brincadeiras afro-indígenas, e aí eu vou ousar dizer que eu acho, Maria, eu acho que tu conhece sim, mas eu acho que tu conhece, tu pode não saber que são de origem afro-indígena, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo da queimada. A queimada, ela é uma brincadeira também de cunho afro, né? E também tem a brincadeira chamada gato e rato, que muita gente brinca, a gente faz um círculo, né? Com o público-alvo, as crianças, os adolescentes, os adultos, e aí dentro do círculo fica o gato e fora do círculo fica o rato. E aí o círculo vai ficar tentando proteger o rato. Então, quando o gato sair, o rato vai dar a volta no círculo e se ele entrar, o círculo fecha para proteger o rato do gato. Até que em algum momento o círculo de pessoas não vai conseguir proteger esse rato e o gato vai conseguir pegá-lo. Então, é mais um exemplo de uma brincadeira afro-indígena, né, que a gente brinca bastante, mas que não tem conhecimento da origem, né? Então, por isso que eu ouso dizer que a gente conhece bastante brincadeira afro-indígena, mas não tem o conhecimento da origem mesmo, por falta de contextualizar as brincadeiras, né? Sim, então, na escola, né, é muito comum a gente, enfim, nas aulas de educação física, ou até fora delas, né, que eu até também já começo a provocar em vocês essa reflexão, né, professores e professoras de outras áreas, além da educação física, e alunos também da graduação, e alunas do ensino médio, como é que vocês conseguem enxergar, né, as brincadeiras dentro das disciplinas? Porque quando a gente vai perguntar, ou então quando a gente propõe isso com o coordenador pedagógico, enfim, com a gestão da escola, geralmente eles têm uma resistência, né? Eles não acham que isso é uma formação pedagógica, né? A brincadeira, ela geralmente é vista assim como se fosse algo assim, só para passar o tempo, que não agregasse conhecimento, justamente por ela não estar de uma forma contextualizada. Então, eu vou fazer um recorte agora sobre, por exemplo, o mês de novembro, né? Especificamente o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. É muito comum que esse dia ele seja muito cercado por desfiles, por brincadeiras, inclusive, desse cunho africano, mas que é especificamente naquela data, né? Como se não houvesse, o resto do ano, não houvesse racismo. A gente fazendo uma pesquisa, agora, durante essa pandemia, nós estávamos pesquisando sobre isso, e aí foi muito curioso, assim, e decepcionante que nós encontramos um museu que ele é especificamente sobre a história dos povos negros, né, da África, e aí nessas informações que tinham lá sobre o museu, falava que eles achavam interessante fazer brincadeiras, fazer atividades, né, enfim, desfiles ou amostras de diversas perspectivas, né? Não só no 20 de novembro, mas em todo mês de novembro. Aí eu, como assim, né? Enfim, é um museu que trabalha só sobre isso. E ele acha que não é só 20 de novembro que tem racismo, mas todo mês de novembro, né? E como se o resto, os 11 meses do ano fosse paz e amor, né, para o povo negro. E a gente vê que isso é completamente incoerente, né, para a nossa realidade. A gente consegue ver isso a partir das nossas estatísticas, né, de violência contra as mulheres negras, contra os homens negros, né, enfim, o genocídio no geral, e violência. Então, a gente vê que existe uma grande desproporcionalidade, né, em relação a isso.
É como se fizesse um recorte, e não é assim que acontece. Então, a mesma coisa na escola, a gente é levado a essa reprodução. A nossa vivência, ela é sempre reproduzida a partir dessa perspectiva eurocêntrica. E quando se trabalha algo da cultura, né, da culinária africana, indígena, é sempre em uma determinada data, de uma forma muito folclórica, né? Se faz um recorte. Então, voltando aqui a interagir com vocês no chat, né? Tem a Letícia Cardoso que comentou, né? Legal a brincadeira, as chances são muitas de errar. Se tiver muita gente brincando, vai ficar muito divertido. Isso é verdade, né? Então, a gente reforça que querer estar mais uma vez aí presencialmente com vocês, né? Que isso seria uma troca de saberes imensa, né? A gente aprender muito com todos vocês. É isso. Mas espero que outras oportunidades apareçam, né? A gente imagina que isso vai surgir, né? E aqui a Ana Guedes pergunta para a gente, né? Como essas brincadeiras podem contribuir para uma educação antirracista, né? Eu penso o seguinte, que quando você... aí eu ressalto, né? Não é o meu local de fala, né? Eu sou uma mulher branca e eu tenho vários privilégios nessa sociedade, né? Apesar de ser uma mulher LGBT, eu sou uma mulher LGBT branca, mas enquanto professores de educação física, né, é mostrar mesmo o acervo de conhecimento, a veracidade de conhecimento, né, como teve outra pessoa que eu acabei esquecendo o nome, né, falou, né, brincadeiras afro-indígenas são brincadeiras diversas, são brincadeiras muito divertidas, né, são sempre no sentido do contato com a natureza, né, então você vai perceber que nas brincadeiras afro-indígenas são brincadeiras que, por vezes, você imita sons de animais, você imita os animais, então, você tem todo o contato, e a partir dessas brincadeiras, você vai mostrando um pouco da cultura do espaço, né, eu digo assim, da cultura mesmo da África. Eu não vou dizer que com uma brincadeira a gente vai saber tudo, não, claro que não, né, mas quando a gente leva para contextualizar, né, eu vou falar do espaço escolar, que é onde eu atuo, eu não vou e digo assim, gente, olha, uma brincadeira africana. Gente, olha, tem essa brincadeira, eu conto a história, ela veio assim, assim, assado, qual é a origem. Então, eu vou dizer, ela foi criada em que formato, né? Então, por exemplo, eu acho que vocês já tiveram a oficina de bonecas Baião-Mi. Então, e aí vocês já aprenderam que essa é uma brincadeira, esse é o brinquedo que é construído, que a origem da construção desse brinquedo parte, né, de quando as mulheres eram trazidas, escravizadas no navio, e tinham os seus filhos e filhas e precisavam distraí-los, e pegavam os pedaços das roupas, e iam cortando e iam construindo as bonecas e os bonecos para dar para os seus filhos. Então, a partir disso, eu consigo entender que há uma possibilidade da valorização, né, da cultura afro-indígena, e, sim, a partir disso, reconhecer positivamente, né, o negro, né, reforçar isso, e, desse modo, tentar não diminuir o racismo, mas ver por outros olhos. Não sei se eu me fiz entender, mas acho que a Danila pode falar melhor disso do que eu. Porque como a gente sabe, né, como a gente já muito bem enfatizado isso, né, nesses dias na contemporaneidade, muito graças ao movimento negro, isso não é um presente, né, que isso fique bem evidente na nossa fala, mas que isso é muito graças aos nossos movimentos diários, né, de construção de uma nova perspectiva de homens e mulheres negras, que a gente foi construído a partir de uma visão eurocêntrica, né, de um ideal que não é o ideal negro, que é o ideal branco. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, né, de construção social, né, de construção do que é o ideal, do que é belo, não a nossa vivência, o nosso caminho, a nossa trajetória na escola, na família, enfim, nos espaços religiosos, nos espaços que a gente adentra, eles não são
nós não somos levados a pensar que nós somos pessoas bonitas, que nós somos pessoas inteligentes, ao contrário, né? Nossa imagem, ela está sempre atrelada ao malandro, ao bandido, inclusive, né? A pessoa, a mulher, no caso das mulheres, ao corpo fácil, né? Sensual. Então, nós temos sempre uma figura estereotipada, né? A construção social, né, a partir da perspectiva do colonizador, né, como o Franz Kafka trabalha muito sobre isso, e tem um outro autor que até o final da fala eu consigo lembrar, né, que nós somos construídos a partir disso. Então, na escola, a gente também não vê o movimento inverso, né? Então, quando é que a gente consegue diminuir e positivar essa imagem, né? A partir dessas figuras positivas da representatividade, não é a representação, mas é a representatividade, né? Porque a representação, a gente vem a uma figura folclórica e também que acaba sendo estereotipada, né, muitas vezes. Então, quando a gente faz esse caminho inverso dentro da escola, né, com atitudes pedagógicas, né, que façam, como a Rochelle disse, né, não só no 20 de novembro, né, ou no mês de novembro, mas durante todo o ano, nossas atividades, elas sejam feitas a partir dessas vivências, né, dessas múltiplas diversidades, não só de homens e mulheres indígenas ou negros, mas de figuras LGBTs, né, com religiosidades diferentes ou não, nacionalidade diferente. A partir daí a gente consegue provocar nos nossos alunos e alunas uma perspectiva de mundo diferenciada, né, que não é estranho, que não é negativo, né, que não vai sempre silenciar a pessoa diferenciada. Então, é nesse sentido que a gente consegue fazer um caminho inverso, né, dessa construção social que a gente é provocada a fazer o tempo todo. Aí tem aqui a pergunta, na interação aqui do Valdemar Neto, ele pergunta para a gente qual a importância das brincadeiras afro-indígenas nas brinquedotecas universitárias. Valdemar, aqui na realidade da UFPA Castanhal, onde eu me formei, onde eu estudei, a gente não tem uma brinquedoteca, né? A gente tem apenas a biblioteca. Então, nesse sentido, eu já te respondo o seguinte: ter na biblioteca é fundamental para que a gente, quando tenha disciplinas e para além das disciplinas que estudam a africanidade, a cultura indígena, né? Que a gente tem disciplinas na educação física que falam sobre isso. E isso serve de base teórica e metodológica para a atuação do profissional de educação física, né? Para além disso, sair também da biblioteca e levar para a comunidade universitária essas riquezas de atividades, né? Mas não, como diz a Danila, não só no novembro e nem no 20 de novembro, né? Mas também que essas brincadeiras elas possam ser levadas para o conhecimento da comunidade acadêmica, e esse conhecimento da comunidade acadêmica vai refletir nas comunidades onde essas pessoas estão inseridas, né? Seja ele professor de educação física, seja ele professor de matemática, seja ele pedagogo, seja de qualquer licenciatura ou curso de nível superior. Então, se em algum momento ele vai vivenciar aquela atividade, ele gostou daquela atividade, por algum momento ele vai comentar, ele vai conversar, ele vai fazer com que aquela atividade, ela crie pernas, não crie asas, ela vai voando e ela vai chegando em outras pessoas, né? Então, é isso que eu tenho que te dizer. Sim, sobre isso, né, eu reitero que a universidade, ela peca muito nesse sentido, né? Nós temos um grande déficit nas academias, que é de negligenciar essas discussões, né? Eu não sei, a minha experiência na academia, ela foi muito contrária nesse sentido. Eu não me senti representada como mulher camponesa, negra, em nenhum momento, né, na minha formação sou formada em letras, língua portuguesa, em uma universidade do campo, enfim, no interior, né, um campus bem pequeno, enfim, nós não, era ainda uma discussão muito pequena, né, sobre diversas coisas, especialmente sobre esses temas específicos. E aí eu
não me sentia representada naquele espaço, né? Eu não me sentia como alguém que estivesse inserido de fato numa sociedade, que tivesse, enfim, não via perspectiva de crescimento, né? Enfim, justamente porque quando eu me via ali dentro, né, não era como uma referência positiva, né? Era sempre como a literatura, a própria literatura, ela traz muitos personagens estereotipados, né? Então, como mulher negra, como é que eu me via? Uma mulher sensual, aí eu dou o exemplo da Rita Baiana, né, de Luiz de Azevedo, da obra O Cortiço, que é uma personagem super estereotipada, de corpo fácil, né, que fica com todos os homens, e aí não é mostrado pra gente como uma perspectiva positiva, muito pelo contrário, é o tempo todo ela chamando ela, assim, de prostituta, né, nessa perspectiva negativa. Então, nós não estamos representados na academia no geral, então, muito menos nas brinquedotecas. Aqui, em Castanhal, apesar de não haver uma brinquedoteca, e ainda foi também um movimento muito silencioso, foi aqui que eu me encontrei, né, com o NEAB, inclusive, e com o LAAB, que é um projeto aqui da professora Débora Alfaia, que ele traz essa movimentação, né, e essa discussão, e ele consegue chegar, como a Rochelle falou, né, voar, nesse sentido metafórico, que ele chega, por exemplo, às comunidades quilombolas aqui do município e se estende aqui em toda a redondeza. Mas isso é uma exceção, né? A gente vai ver nos outros campos universitários, a gente não tem essa discussão. Ou quando tem é muito silenciado, né? As portas geralmente são muito estreitas. Então, a academia, de forma muito geral, assim, nessa perspectiva de teórica, metodológica, ela não nos representa, ela não traz, assim, de uma forma positiva, né? E também que seja proporcional ao quantitativo de pessoas que nós somos e à riqueza de conhecimento que nós temos também, a nossa contribuição. Né? Então, eu reitero que, para além das brinquedotecas, né, esse conhecimento ele precisa estar em diversos espaços, né? As nossas pinturas, as nossas como é que eu posso dizer? As nossas literaturas, né? Como, por exemplo, Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro, que é uma escritora contemporânea, né? Mas que é uma exceção também nesse espaço. Né? A própria... esqueci o nome da autora do livro Ponciá Vicência. Conceição Evaristo, desculpa, Conceição Evaristo. Esses dias eu participei de uma oficina com ela e ela falava muito sobre isso também, né? O quanto a literatura, ela também ela nos persegue, porque ela não nos representa de uma maneira positiva. Né? E quando a gente consegue, ela deu o exemplo da própria pessoa dela, né, que ela costuma dizer muito que a literatura sempre perseguiu ela, porque as primas, as tias dela trabalhavam em cozinhas de escritores. E ela é a exceção, né, dentro da família dela, de uma pessoa que conseguiu escrever, né, que é o que ela chama de escrevivência. E aí depois a gente vai falar mais adiante, na nossa oficina, a gente propõe esse termo de vivência, que é algo muito importante, principalmente na perspectiva dos jogos virtuais. Aqui a gente vai responder a última pergunta e nesse sentido vamos para a próxima pergunta, porque essa primeira já rendeu bastante comentário, eu agradeço muito o feedback de vocês, né, a interação. Né? E a Ana Guedes pergunta, como podemos utilizar essas brincadeiras nos anos iniciais da educação formal, de forma que as crianças de 3, 4 e 5 anos compreendam e valorizem, no caso, a cultura afro-indígena? Ana, é o seguinte, ninguém nasce racista, né? Muito pela sociedade em que está inserido, né, torna-se, infelizmente, racista. Né? Então, eu já tive vivência, né, atuei como professora de educação física no campo e
Acho que a internet das meninas caiu, né? De origem africana. Elas travaram, mas já devem voltar. Acho que estão voltando já. Oi, oi. Está conseguindo nos ver? Sim, agora sim. Paramos aonde? Porque a gente não está conseguindo ver vocês. Estavam falando que ninguém nasce racista. Sim, ninguém nasce racista, né? A sociedade torna-se a pessoa racista. E aí, da minha vivência enquanto professora de educação física, eu já atuei na comunidade camponesa, né? 40 minutos de viagem aqui de Castanhal. Então, é uma comunidade que ela tem essa sua mistificação muito forte, né? E aí a presença de habitantes em massa negros, né? Mas não é caracterizada uma comunidade quilombola, mas nem tanto tem essa presença, né? E aí, o que acontecia? Eu ainda percebia que as criancinhas, elas não têm preconceito ainda de 3, 4, 5 anos no prezinho. Elas estão ali para aprender, elas estão ali para brincar. A escola para elas ainda é uma brincadeira, é algo que é muito feliz, elas sentem falta, elas vão alegres, empolgadas. Então, quando eu cheguei e levei, mas ainda assim, quando eu cheguei e levei músicas, né, africanas para tocar na sala de aula, aí muitas perguntam assim: nossa, professora, o que é isso? Eu falei: é música. Mas que música é essa? Eu não conheço. É música africana, né? Então, de certo modo, isso, né, isso despertou algo nelas, né? Nossa, que legal, é muito divertido, né? É muito animado, né? É muito alegre. Então a gente consegue perceber, né? Então, e aí as crianças elas vão aprender, elas estão no processo formativo em todos os quesitos, principalmente as menorzinhas do prezinho, né? E aí elas vão. Então, a brincadeira que você for levar para elas e elas gostarem, elas vão reproduzir. E se você contextualizar, vai ser melhor ainda, né? Então, a educação física, a gente tem uma particularidade de que a gente trabalha com o ser humano no completo, né? A gente não vai levar o conteúdo e pronto, sem contextualizar. E aí, dentro desse universo da educação física, a gente tem, né, o aluno que chega conosco e diz assim: ah, professora, aquele menino ali me chamou de preto. Aquele menino ali falou que o meu cabelo é feio. No sentido estereotipado, no sentido negativo, né? Então, você vai buscar representações, né? Representatividade positiva do que é preto e mostrar para essa criança, entendeu? Então, Daniela, acho que pode falar melhor em relação a isso do que eu. E aí eu volto a falar, né, sobre o que eu falei, que é uma que eu falei anteriormente, né, do racismo estrutural, né, que a gente é moldado a partir disso, né, quando a Rochelle fala que ninguém nasce racista, é justamente por esse sentido, né, mas aí a pessoa vai se formando, né, e vai tendo referenciações a partir da família que ele está, da escola, que é um espaço que deve fomentar essas reflexões, que deve levar essas representações positivas e que muitas vezes ela negligencia nesse sentido. Então, a escola, de modo geral, né, e aí eu respondo a pergunta, volto a comentar sobre a pergunta da Ana, né, que de uma maneira muito geral, as brincadeiras, né, as atividades, todas as atividades da escola, e especialmente para o fundamental menor, né, nesse sentido de formação, né, acreditando nessa perspectiva pedagógica, que é um momento de formação, né, do cidadão e do modo de que ele vai ver o mundo, né, que é uma perspectiva mesmo bem pedagógica, é um momento ideal de discutir, de mostrar representações positivas, né, dizer que ser preto não é ruim, né, e aí mostrar o exemplo, por exemplo, do chocolate, do açaí, de pessoas negras, como, por exemplo, a Daiane dos Santos, né, que é uma referência positiva, né, dentro da educação física. E os desenhos animados que tem
Usain Bolt. Sim, são vários, né, ginastas, enfim, atores e de desenhos animados também, embora a gente tenha essa movimentação ainda muito silenciosa, né, mas a gente já tem representações positivas, né, dentro desses espaços. Então, é aí, nesse momento, que a gente vai apresentar, né, e não deixar que somente a mídia ela sempre nos representa como uma figura estereotipada, né, e aí, quando a gente aparece lá, é sempre como uma menina da periferia, né, que a mãe e o pai trabalham o dia todo e ela fica sozinha em casa, ela tem que fazer todas as coisas, e a mãe é empregada doméstica, o pai é motorista. Então, a gente precisa também mostrar outras perspectivas, né? E aí, na brincadeira também, dizer, olha, essa brincadeira, e mostrar também a África como um todo, não dizer que a África é só de safaris, que é como também a mídia nos mostra, né, apresentar o continente, apresentar a diversidade cultural, né, enfim, o acervo musical, que também é muito importante e chama a atenção das crianças, especialmente dos adolescentes, e aí a gente faz também um link com os jogos virtuais, né, levando em consideração a sociedade que a gente vive hoje, né, essa geração que está sempre ligada, né, no computador, para eles, a gente está super estranhando, eu estranho muito agora, né, nesse contexto pandêmico, eu trabalho agora com o computador e estudo, então a minha vida está sendo por essas janelas. Então, para mim é muito estranho, porque eu gosto dessas movimentações, eu gosto do espaço fora, mas as crianças, né, os adolescentes dessa geração, né, que tem acesso a isso, e na verdade também quem não tem, que é um erro, né, isso a gente também pretende discutir mais adiante. Eles gostam desse meio, né, de virtual. Para eles, a interação não é mais assim pessoal, muito pelo contrário. Se a gente for perceber dentro das nossas casas, a interação é virtual. Antigamente, né, a gente gostava de encontrar nossos amigos na praça e dormir nas casas, na frente de casa. Hoje eles se encontram pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp que eles interagem com vários, né? E aí eu até faço um parêntese agora, né, que outro dia a gente comentava, né, com uma psicóloga que fez uma discussão para o nosso grupo feminista Osaué, que o Matheus até citou no início, né, da qual faço parte aqui do município de Castanhal, é um grupo atuante aqui da cidade, que os jovens, eles estão, os adolescentes estão sofrendo muito com a pandemia, porque eles não estão indo para a escola, enfim, né, houve uma quebra da rotina. Entretanto, eles estão sabendo lidar, às vezes, muito melhor do que a gente, porque eles têm essa interação que para eles já é normal, né, que é pelo WhatsApp, pelos jogos, que inclusive a gente está conversando em um cômodo da casa, se tiver uma criança de 14, 15 anos que tem acesso ao celular, ele está ali falando e a gente pensa que tem alguém, né, brincando enfim, interagindo nos jogos virtuais, né. Então, se não tiver uma representatividade ali dentro daqueles jogos, né, se não tiver figuras positivas, né, ele, enfim, não vai conseguir se ver, né, dentro desse mundo. Para ele é um ser estranho, ou sempre ele vai conseguir se ver a partir do que, inclusive, os jogos falam. E aí a gente tem um exemplo, né, de um jogo que a gente trouxe para vocês, né, a partir dessa figura que não é nada positiva, e que o quanto isso é desinteressante, né, para uma sociedade que diz que quer desconstruir esse racismo estrutural, né? Aqui, aí a gente vai para a segunda e terceira pergunta. Você conhece algum jogo virtual sobre o tema, né, afro-indígena, ou o tema separado, ou o tema junto, né? Você conhece algum jogo virtual? Se sim, qual é o jogo, né? Compartilha com a gente. E a terceira pergunta é como você se vê nos jogos virtuais, né? Vocês que são uma geração mais nova, né, que são gamers aí, acompanham os canais de youtuber, gamers, então vocês têm muito mais a nos enriquecer em relação a isso do que nós. Então, a gente quer muito aprender com vocês. E aí, a gente espera a interação de vocês no chat. Eu já percebi que tem algumas pessoas que já começaram a responder, mas aí a gente aguarda um pouquinho. E assim que for surgindo, a gente vai comentando. E aí, o Matheus, se ele puder
se a gente deixou escapar alguma pergunta que você julga interessante, você pode anotar ou nos interromper para que a gente possa responder, por favor. E aí a gente volta a dizer, né, que a gente queria que fosse no formato presencial, justamente porque aí seria um momento de escuta, né, porque, voltando a falar sobre essa geração, né, que está ligada nos jogos virtuais, né, no mundo virtual de forma geral, né, tem muito mais a acrescentar, né, uma troca de conhecimento, porque a ideia da oficina também é essa, né. Então, aqui a gente tem duas referências que elas norteiam essa oficina, né? Vamos dizer assim, que no formato presencial também, enfim, tem uma outra dinâmica para a gente poder apresentá-las, mas nesse formato pandêmico foi um pouco difícil adaptar. Né? Então, a gente tem o Exco, que é um biólogo, e que ele traz o termo de Umwelt, é um nome inglês, enfim, tem um pouco de dificuldade na pronúncia, né? Que ele fala, esse termo é o que ele chama de bolhas, né? Que a gente interpreta como bolhas. Inclusive tem uma estudiosa aqui do Brasil que ela trabalha muito a partir desse conceito, né? A gente trouxe as referências e depois a gente pode comentar e deixar com vocês a referência que é muito, muito interessante, né? E o que é que esse biólogo ele fala, né? Qual é esse conceito dele? O que é que ele quer adentrar, né? A partir dessa perspectiva que a gente pretende discutir especificamente os jogos virtuais, né? A formação dos jogos virtuais, melhor dizendo. Então, ele fala que nós somos construídos, nós construímos, né, e as nossas escolhas, as nossas construções, as nossas decisões, elas são feitas a partir das nossas vivências, né? A nossa trajetória de vida, ela tem muito a ver, por exemplo, com um exemplo, né? Tipo, a escolha deste colar tem muito a ver com a minha trajetória de vida, né? Com o caminho que eu trilhei e com a minha formação de personalidade que é individual, né? Que a partir do conceito do léxico, do biólogo. Então, ele fala, por exemplo, que a Danila que nasceu no campo, que viveu lá com os primos, que tomou banho de igarapé, que brincou de queimada, né, que dormiu cedo, que tem uma religiosidade centrada no catolicismo, que tem pais também oriundo do campo, né, que fez trajeto para a escola a pé. Ele fala que todas essas influências, né, levaram à construção da Danila de hoje, né, como se fosse assim comparando aos jogos virtuais, né, fases das nossas vidas que uma é consequência da outra. Então, para dizer, né, que aí esse termo, esse conceito, ele é considerado especificamente, né, nessas empresas de jogos virtuais, né, nesse movimento contrário, né, de racismo estrutural, eles levam muito em consideração esse termo, então, que é justamente, eles compreendem que é necessário que as pessoas que estejam construindo esses jogos, que as pessoas que estejam decidindo por esses jogos rodarem, né, na sociedade, eles sejam pessoas com vivências diferenciadas, pessoas com construções de vida, né, de religiosidade, enfim, com culturas muito diferentes, que é só a partir daí que a gente vai ter uma representatividade, né? Que aí não é representação, porque, segundo essa autora, que se debruça sobre o conceito, ela diz que a nossa sociedade ela foi construída, né, a partir dessa única perspectiva, né, que é construída a partir, decidida por homens héteros, brancos, né, de meia-idade, enfim, né, na sua maioria pessoas velhas, né, como ela mesma cita, e aí faço uma ressalva, né, que ser velho não é uma coisa ruim, mas enfim, que é sempre pautado numa perspectiva muito eurocentrada, né, então ela fala que essas pessoas que estão, né, decidindo sobre os jogos virtuais, né, que estão criando os jogos virtuais, são pessoas que têm uma vivência muito repetida e uma vivência de privilégio, né, e que quando elas têm pessoas, por exemplo, indígenas, elas têm pessoas negras ao seu redor, elas conseguem ver por uma única perspectiva,
né, porque levando em consideração que são pessoas com privilégios, né, econômicos, são pessoas que têm, por exemplo, uma mulher negra dentro de casa, como empregada doméstica. E aí a gente frisa que empregada doméstica não é uma coisa ruim, mas é que para os negros, a sociedade branca, né, as pessoas alvas, elas conseguem ver, na verdade, a construção de sociedade que a gente tem, os nossos espaços, eles são limitados, é como se a gente fosse construído exclusivamente para ser empregada doméstica, ou para ser motorista, ou para ser carregador de um supermercado, quando ele consegue, como é que eu posso dizer? Acessar essa vaga. Sim, e quando ele ele está ascendendo, quando ele está como uma pessoa no supermercado, porque normalmente ele é ajudante de pedreiro, ele é motorista, enfim, são sempre cargos muito subalternos, né? Não é que a gente esteja dizendo que isso é algo ruim, mas é que a sociedade, a partir dessa construção que a gente tem, ela não consegue nos ver em cargos, por exemplo, como professoras, né? Muitas vezes, né, assim, nessa estrutura que a gente vive, acontece de nós sermos confundidas como empregada domésticas, né? Eu mesma já fui convidada para ser empregada doméstica, né? Já estando com há um ano atrás, que eu já estava acessando o mestrado, já tinha uma formação superior, estava num espaço que era para quem estava ali era estranho, né? Porque com uma pessoa negra, né? E que me identifico como tal, né? Usar esses acessórios também, né? Uma afirmativa que também precisa ser muito visualizada dentro dos espaços dos jogos virtuais, porque tem sempre uma perspectiva muito caricaturada, né? E estereotipada, folclórica. Então, estando naquele espaço, era estranho para quem estava lá. Então, é como se eu estivesse procurando uma vaga de empregada doméstica. Aquele espaço não me cabia. Né? E a mesma coisa acontece nos jogos virtuais, né? Dando exemplo aqui. Então, o Elkson fala que dessa importância, né, desses diversos olhares, dessas diversas vivências. Por que é tão importante também, e aí a gente vou também abrir um espaço também para os indígenas, por que nós somos também levados a estranhar ver os indígenas no espaço urbano, né? É sempre muito estranho. Mas como assim ele está acessando uma universidade, o índio? Dirigindo é algo tão estranho, tipo com celular, com computador. Então, mas esse índio, esse indígena, ele é muito metido, ele só tem ele tem um celular, um iPhone, né? Enfim, tem uma marca tal, como se ele não tivesse direito a acessar essas tecnologias, né? Tecnologia, a gente precisa voltar a essa discussão e fazer essa discussão nos espaços acadêmicos, inclusive, né, de reforçar que a academia ela se debruce sobre essas pesquisas, porque a partir daí a gente consegue políticas públicas, né, mas essas políticas públicas de acesso à tecnologia, a uma educação de qualidade, a acessar os espaços urbanos, né, é direito de todos, né, é direito, inclusive, dos indígenas. Eles podem sim andar de carro, eles podem sim ter acesso a computador, à internet na aldeia, se eles quiserem, né? Não é, a gente tem sempre essa imagem caricaturada, estereotipada, que o índio está sempre, desculpem, o indígena está sempre nu, caçando, se alimenta só da caça e da pesca, né? E preguiçoso, né? A partir dessa perspectiva também eurocêntrica, né? Que nos construiu com esses estereótipos negativos e que não consegue ou que não pode, né? Não é direito dele ter tecnologia. Então, a gente percebe que nós, o tempo todo, a gente reproduz esse tipo de pensamento, né? Ou então, ver uma candidata, um candidato indígena, né? Estranho, como assim um indígena vai governar? E como se não fosse também direito deles, né? Como se eles não pudessem acessar diversos espaços. Assim como as pessoas negras, né? Eu costumo, fazendo principalmente um recorte, né? Uma reflexão nesse tempo de política, eu me pegava muito pensando sobre isso, né, que nós, povos negros, nós ainda temos, assim, então, estamos conquistando, né, mesmo que esteja muito pequeno, né, diante da demanda, e, enfim, nós ainda estamos, por exemplo, representados
na política, né? Estamos conseguindo esses espaços, mas as pessoas indígenas também estão, e principalmente o indígena urbano, né? Ele é sempre visto numa perspectiva muito caricaturada, e nos jogos principalmente. E aí a gente tem uma outra referência também, né? Da Chimamanda, de 2018, né? Que quando a gente vai falar especificamente sobre jogos virtuais, mas a gente pode aplicar de modo geral, né? Aí ela chama a atenção para o perigo de uma história única, né? É como é um livro dela, né? Chamado O Perigo de uma História Única, mas também é uma fala que ela diz que quando a gente for contar a história de alguém, se a gente for escrever, se a gente for falar, prestar atenção para não falar sobre o aspecto caricaturado, né? É só o negro só existe o negro de nariz largo e lábios grossos? Será que não existe o negro de nariz fino ou lábios finos? Será que a mulher negra ela sempre tem que ter o bumbum mais avantajado? Né? Então são estereótipos que são impostos, e aí, dentro da perspectiva dos jogos virtuais, né, será que o papel do negro nos jogos virtuais é sempre de ser o malandro, é sempre de ser o gangster, como eu acho que eu tenho 29 anos e na minha adolescência o jogo que estava no auge era chamado GTA Vice City. E o personagem principal era o Franklin, né, era um personagem negro, ele era o gangster, o maior gangster, então, e as missões desse jogo em específico, eram você matar a quantidade de pessoas, maior você tá pontuando, você roubar, você socar as pessoas, né, bater, matar, então, quanto mais coisa ruim você fazia, mais você pontuava, e aí você estimulava por meio disso a violência, por mais que seja num universo virtual, mas quem dirá que uma criança que joga um jogo desse não vai achar que tem o direito de passar na rua e simplesmente socar uma outra pessoa negra, né? Porque ela é negra? Ou será que se a gente vai passar na rua e olhar uma pessoa negra, não vai achar que aquela pessoa pode roubar, pode bater, pode simplesmente só fazer uma coisa errada, que é como no jogo mostra, né? Então, quem é que já jogou ou que não jogou, mas que já viu pessoas jogando GTA, nesse jogo em específico, né, o GTA Vice City, que acho que é a primeira versão do jogo, era muito isso. Eu parei de acompanhar as outras versões do jogo, né, mas e aí os jovens vão poder falar melhor do que eu em relação a isso, né, vão poder se posicionar aí no chat, nos alertando. Então, e aí isso remete à nossa terceira pergunta, né, como é que você se vê, você que é negro, como é que você se vê representado nos jogos, né, em que status você está, né, então, aí você vai para outros jogos, o Sniper, um jogo que fez muito sucesso sobre o filme Sniper americano. Aí tem um jogo, o Sniper. Então, a maioria dos alvos do Sniper são pessoas negras. Mas aí, por que são pessoas... Por que tem que ser pessoas negras caricaturadas, né? Pessoas negras com roupas caricaturadas, carregando uma mala, então vira uma pessoa suspeita e vira um alvo, que eu tenho que matar, porque ele tá roubando. Teoricamente. Então, são estereótipos que são levados, né, para o mundo virtual, para os jogos, né? E a gente entra no cerne da questão dos jogos virtuais do CIMECT. Sobre essa obra da Chimamanda, né, O Perigo de uma História Única, outros autores, especificamente também que estão nesse espaço, né, dos jogos virtuais, eles falam da importância de buscar outras referências e de ouvir o público a qual o desenho, né, o jogo, ele vai se referendar, né? Por exemplo, você vai fazer sobre determinado local, né, sobre determinada região, sobre os indígenas, né, um exemplo. Então, você vai pesquisar no Google só e se referenciar só a partir daquilo ou a partir da sua própria construção, né? E aí a gente volta para a referência
léxico, né, das bolhas, que ele chama de bolhas, né, que a gente é construído a partir dessas várias bolhas. Então, se a gente for fazer a partir só das nossas vivências ou do que a gente é construído a pensar, vai ser sempre uma visão estereotipada, né? E aí, se a gente for também pensar, né, nessas pessoas que estão decidindo esses jogos, estão construindo, né, e principalmente nos cargos de presidência, que são as pessoas que dão martelada final, tipo, esse jogo aqui ele pode ir para o círculo, né? Que são os consumidores reis, que eles chamam, né? Nesse campo virtual, eles dizem que, então, nosso público, quem consome jogos virtuais são os consumidores reis, né? Então, a gente vai fazer sobre os indígenas, né? Então, quem é que vai consumir esses jogos? Então, eles vão se referendar a partir disso e vão construir a partir do que o outro quer ver também. Então, que a Chimamanda, né, ela alerta sobre o perigo de uma história única, que é vista a partir de uma única perspectiva, né? Que aí eu volto a dizer. Quem é que está nos cargos de presidência, né? Apenas 6,6% são de homens negros e mulheres negras estão nos cargos de presidência. E esse restante, né? E aí, se a gente está falando que os negros e as negras estão acessando mais esses lugares, vocês imaginem, né, as pessoas indígenas, o grupo de indígenas, né? E aí também, a gente pesquisando sobre as estatísticas, né, de quem está construindo esses jogos, apenas 10% dessa população que está construindo os jogos virtuais são pessoas negras. E o restante, né? E aí, quem está construindo, tem alguém falando a partir do nosso lugar, né? Nos construindo a partir das suas próprias perspectivas. E aí eu vi aqui rapidamente o comentário, né, no chat, aí eu vi que algumas pessoas falaram assim, eu não concordo que os jogos, os games, eles influenciam a violência. Mas eu, quanto mulher branca, eu gostaria de me posicionar em relação a isso. Eu penso o seguinte, que um jogo que quando eu joguei Mario Kart, eu não quis ser piloto de kart. Ou quando eu joguei outros jogos, eu não quis ser. Eu compreendo, eu acho que até me expressei mal nesse quesito. Mas, que nem a Daniela está falando, apenas 10% das pessoas no Brasil que desenvolvem jogos são pessoas negras. Então, será que essa caricatura, né, do homem negro de periferia, né, estereotipada, do homem negro de periferia, que ele tem que ser o gangster, que ele tem que matar mais pessoas, será que essa é uma representação real do que seriam se fossem a maior porcentagem de pessoas negras, também, né, se essa porcentagem de apenas 10% aumentasse, né, então, isso na programação de games. Então, isso influencia diretamente com o que é vendido, né, então, quanto mais pessoas puderem acessar o ensino superior, quanto mais pessoas negras nesse caso, né? Quanto mais pessoas negras puderem acessar o ensino superior, quanto mais pessoas negras se formarem programadores, no caso, que é que a gente está falando de jogos virtuais, né? Quanto mais gente a gente mais representatividade, então menos caricaturado vai ser o negro nesses jogos em especial, do Franklin, que eu estou falando aqui, do GTA. Então, assim, são poucas representações que a gente tem. Por exemplo, quando eu era criança ou adolescente, as duas únicas representações nos desenhos de pessoas negras, era o Lanterna Verde, que ele era o máximo, era o Lanterna Verde negro, né, e o Super Choque. Então, assim, mas eu sou nascida em 91, e antes de mim, e as pessoas que vieram antes de mim, será que elas tiveram essas representações positivas, né? Então, assim, ok que o game não ensina a matar, ok que o game não influencia, mas e essas representações, tu tem certeza que não influenciam? Né? Então, acho que são coisas para a gente refletir, né? Eu acho que a ideia da oficina é justamente essa, né? Fazer com que a gente repense e também tenha um acervo de opiniões diferenciadas, né? Que vocês consigam realmente repensar sobre isso, né? Inclusive sobre a violência, né? E aí, sobre esse quesito especificamente desse jogo que eu não conheço, mas essa mesma autora que é uma
uma pesquisadora, né, desse termo, desse conceito de Welch, eu esqueci o nome dela, mas também está na referência ela pesquisa tem uma pesquisa dela sobre esse jogo, né, que ela fala desse personagem, né, numa perspectiva estereotipada, né, e aí também eu não acessei, né, por ser estar num espaço que não tinha acesso, né, e aí eu volto a falar, né, da negligência das políticas públicas, né, que não nos dão direito a esse acesso, né, não possibilitam acesso à tecnologia, né, eu não conhecia esses jogos, não conheço, na verdade. Então, ela cita, né, em outras pesquisas, outros jogos que eu fui buscar, né, para compreender um pouco melhor, porque foi algo que me chamou muita atenção, né, são sempre figuras estereotipadas, e a mulher também não é diferente, né, o homem é sempre nessa perspectiva malandra, né, de bandido, de ladrão, né, enfim, de uma pessoa que, para se dar bem, ele precisa roubar, e a mulher numa perspectiva sensual, né, e aí ela faz essas duas discussões dentro dessa pesquisa, e aí depois eu posso passar a referência para vocês. Mas aí a gente até trouxe, né, a imagem desse jogo, né, da qual, como eu falei para vocês, eu não conheço, mas a Rochelle já jogou, né, e ela fala, se vocês conseguirem visualizar a imagem, aí vocês veem que esse personagem, né, ele tá correndo, batendo todo mundo, e aí com esse estereótipo mesmo que a mídia, ela passa pra gente, né, a partir dessa construção social. E aí a gente tem que lembrar que esse jogo, ele é um jogo americano, né, e aí dentro, não sei se vocês têm acesso a essa informação, mas eu tenho certeza que os professores acessaram essa informação, né, que nos Estados Unidos o nível de racismo é muito forte, inclusive alguns anos atrás, acho que algumas décadas, né, existiam bairros só para pessoas negras. Então, esse jogo em específico, ele é um jogo que ele retrata, em alguns termos, a realidade americana, né, de bairros específicos, né, então, a partir dessa realidade, né, construção. Isso, a partir de uma construção de que não necessariamente né? E aí, assim, então, e aí as pessoas, eu acho que acompanharam muito pelas hashtags, que é, né, Black Lives Matter, que é as vidas negras importam, porque mataram George Floyd, um policial matou ele sufocado, com o joelho no chão, sem ter o direito dele menos tentar se proteger, enfim. Então, assim, só parem. Não sei mais o que falar. Acho que, enfim, isso é algo que eu não sou negra, mas eu não preciso ser negra para lutar contra o racismo, para ser antirracista. E eu acho que eu posso deixar a Daniela falar muito mais do que eu aqui. Em relação também a esse jogo, né, a essa autora que eu trouxe para vocês, né, sobre essa pesquisa dela, ela faz a comparação com o Brasil também, que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem os espaços, né, que são delimitados para negros, não que a gente queira estar lá, mas é porque é o lugar que é subordinado a gente, né, como se fosse só aquele único lugar, e para sair de lá, né, precisa de, enfim, uma movimentação muito rara, né, assim. E aí existem as periferias, e o que é que a gente, quando a gente pensa em periferia, né, a construção social, né, nos jornais, o que é que a gente vê sobre periferia? Né, tem coletividade lá, o jornal mostra a coletividade, né, essa parceria que existe entre os vizinhos, né, a coletividade, enfim, a partilha. Não, é sempre assim um espaço muito violento, um espaço muito pobre, um espaço, enfim, de mulheres, de bandidos também, né, de drogas, enfim. Então, a representação, né, e aí é o que a gente chama, que a autora também diferencia nesse sentido, né, de representatividade e representação, né. Essa é a representação que a mídia passa, né, em sua maioria. E que é diferente de representatividade, que aí a questão da representatividade que ela fala
a importância de diversos negros acessarem esses espaços e construírem, por exemplo, os jogos, né? Que são espaços que são, em sua maioria, ocupados por pessoas brancas, né? Homens brancos. E aí tem uma outra pergunta aqui, né? O povo negro indígena está representado nos jogos virtuais, né? E quando a gente está representado, como é que nós somos representados, né? E aí eu volto a dizer, a gente já tem uma movimentação contrária, né? Muito graças ao movimento negro, às políticas públicas que são demasiadamente importantes, que elas refletem diretamente, né, nesses lugares onde as pessoas que estão ocupando esses espaços, né, na acessibilidade, enfim. Então, a gente tem essa movimentação contrária a partir dessas políticas públicas, né? Aí, exemplo das cotas, né? E aí eu também posso até dar meu exemplo, né? Por exemplo, como uma mulher negra campesina, as chances de ocupar, por exemplo, um mestrado era muito pequena, né? Porque estando em um lugar onde você, quando consegue ascender, é para empregada doméstica, né? Seguindo. E aí a gente trouxe aqui alguns jogos nessa perspectiva que a gente encontrou o site, está aqui na nossa referência de jogos virtuais, mas que também podem ser jogos que podem ser impressos, né? Aqui do lado esquerdo é a Trilha da África, né? Aqui tem o nível de ensino temático, né? Mas para além disso, ele é um jogo, né? Que ele se estrutura no tradicional jogo da trilha, né? E aí abre-se um parênteses, né? A maioria dos jogos da África são jogos de tabuleiro, então eles são muito marcados por jogos também chamados de mancalas, né, que são tabuleiros físicos mesmo, onde você joga sozinho, você joga contra, e aí esse mancala é também um jogo que pode ser acessado pelo aplicativo do Stories, e você pode baixá-la, mancala. É um jogo também de origem africana, mas que você pode também estar acessando pelo celular, né? Esse aqui é um jogo da Trilha da África, você pode jogar online, mas pelo site você pode baixar a imagem e ler as regras para você ir jogando. E aí, tradicionalmente, alguns jogos africanos, eles têm esse formato, né, que você vai afunilando aqui, né, até chegar ao final do jogo. E aqui do lado direito são os bonecos de papel, e aí é um esquema muito parecido de brincadeiras não, de jogos virtuais, por exemplo, com a boneca Barbie, digamos assim. Boneca Barbie, você acessa o site lá e você vai montando a sua bonequinha Barbie, com a roupa, conforme você quer. E aqui é um estilo bem parecido, então aqui tem 2 bonequinhos e aqui tem os estilos de cabelo que você quer e você vai montando. Então você consegue perceber várias roupas, vários estilos de cabelo, vários calçados, né? Então, e a cor da pele. Então, isso vai trabalhar dentro do eixo da diversidade, né? Que nós somos num país muito diverso, tá? Esses são 2 exemplos de jogos virtuais. Sobre os jogos também, né, a gente, no início da nossa fala, nós falamos um pouco da maleta Cor da Cultura, que é uma maleta que ela foi destinada, né, é um projeto do governo federal, e ela foi destinada para algumas escolas. E nessa maleta, né, tem um acervo de literatura, sobre literatura negra, sobre jogos, brincadeiras, enfim, entre outras coisas, é um acervo bem diversificado sobre a cultura negra. Então, inclusive, alguns desses jogos também é possível encontrar na maleta. Eu não sei se no caso aqui da CEMED de Castanhal, né, nem todas as escolas possuem a maleta, só que é fácil acesso. Você pode solicitar para a CEMED, e aí, inclusive, aqui no caso da CEMED também, que é uma exceção, tem o Núcleo de Educação Étnico-Racial, né? Então, ele pode orientar como você trabalha, enfim. E aí, volta novamente aquela pergunta da Ana, né? Que ela fez sobre como trabalhar. E
e alguns espaços, algumas escolas, elas têm algumas secretarias municipais, elas têm, né, esse núcleo que visa justamente apoiar o professor, né, nesse sentido, com ferramentas metodológicas, né, enfim, que consigam trabalhar essa temática, e a exemplo disso é a maleta Cor da Cultura, e alguns desses jogos, eles são bem possíveis de encontrar na maleta. Bom, dando continuidade aos jogos, esse jogo virtual, Runicum, ele é um jogo brasileiro, né, a temática dele é indígena, ele foi feito pelo Guilherme Menezes em 2016, então, mas ele iniciou sua construção em 2012. E como se deu essa construção, né? O Guilherme, ele acessou a comunidade, né? A comunidade acolheu o Guilherme, e aí ele foi, através das pinturas, né? Das criações das pessoas, né, que habitavam essa comunidade indígena, ele foi criando o jogo, né? E ele não foi lá, observou o espaço e voltou para a cidade para criar, não. Ele foi para lá, estudou a comunidade, se inseriu, né? 4 anos, e construiu com a comunidade indígena os personagens, as histórias, e como esse jogo ele iria se desvencilhar, né? Então, a gente vai passar aqui um vídeo curto, né, de 4 minutos, inclusive o Guilherme, ele fala e mostra um pouco desse jogo, né? Aqui do lado tem um link para baixar, um link confiável, que é do próprio site dele, do jogo, e vocês podem pesquisar depois, 300 MB de memória, e é para jogar no computador, quem tiver, claro, e é um jogo bem legal, já baixei, já consegui visualizar, bem bacana. Sobre esse jogo, né, esse jogo que é criação do Guilherme Menezes, a gente vê um caminho inverso do que a gente tem, né, do que a gente está acostumado atualmente, né, dessa perspectiva, como a gente já muito falou, né, caricaturada, estereotipada. E aí, a importância do autor, né, dessa diversificação de pessoas, porque quando a gente consegue pesquisar mais sobre o jogo, a gente vê que tem muitas pessoas envolvidas. E ele ressalta muito, né, na fala, nas entrevistas dele, que as decisões maiores foram tomadas pelos indígenas, pelas pessoas da comunidade, né? A criação toda, tanto que duraram 4 anos, de 2012 até 2016, para o jogo ficar pronto, né? Então, as maiores decisões, as criações, inclusive de imagem, né? Dessas coisas pormenores, todas foram tomadas pelas pessoas que acessavam, que estão na comunidade, né? Que são os indígenas. Porque o que ele fala não é o espaço dele, não é o lugar dele de fala, não é a vivência dele, né? Como pessoa que está num ambiente acadêmico, um homem branco, um movimento que ele pode fazer, por exemplo, a criação de um jogo, né, que retrate os indígenas numa perspectiva positiva, né, e aí a gente fala, né, porque às vezes a gente acaba se perguntando, mas como, um exemplo, como mulher branca, como é que eu vou lutar contra o racismo, contra as mulheres negras, né, tem muitas possibilidades. Uma dessas possibilidades, por exemplo, é com ferramentas pedagógicas, e aí ele fala que o jogo dele também tem esse intuito, né, com uma perspectiva pedagógica, e que pode sim ser trabalhado em sala de aula, e que chama a atenção, né, de quem está na escola, né, e aí a gente volta a frisar sobre essa geração que vive em um mundo virtual, né, que chama muito mais atenção para eles o celular, o computador, do que uma aula em sala de aula, né? Então ele fala que é sim uma ferramenta positiva e pedagógica, né, sobre os indígenas. E aí eu peço a vocês que tenham muita atenção agora, que depois a gente pode comentar sobre o vídeo. Estão conseguindo ouvir? Acre e o Peru. Tá travando um pouquinho aqui a tela, já vai voltar, só um instante. Tem mais de 12 mil pessoas, vivem em diversos rios, e esse projeto aí foi desenvolvido em um rio específico, que é chamado Jordão. Hoje lá
Deixa eu voltar aqui. Estão conseguindo ver e ouvir? Pessoalmente, trabalhar nesse projeto foi uma descoberta, porque o que eu aprendi na escola é muito superficial e o que fica é o que você vê na TV, de desenho animado. Porque, assim, desenho animado é uma coisa que eu não gostava de ir pra escola. A coisa do jogo é justamente isso, né? Jogo é uma coisa divertida, é uma coisa legal. E se você tá contando uma história que ninguém conhece através de um jogo, você realmente vai marcar a pessoa com isso. Os Rune Queens são uma população grande que está localizada entre o estado brasileiro do Acre e o Peru. Tem mais de 12 mil pessoas, vivem em diversos rios, e esse projeto ele foi desenvolvido em um rio específico, que é chamado Jordão. Hoje lá são 36 aldeias, na época tinha 32. O videogame é um jeito também de você entrar em mundos imaginários. E qual que é a grande sacada? Vamos trabalhar com o universo imaginário dos Rune Queen, que é um povo que desenvolveu ao longo de muitos séculos um universo associado ao mundo do Nishipan, da Ayahuasca. E é um mundo imageticamente carregadíssimo. A arte Rune Queen é uma coisa muito poderosa. Nara hake Nishipan, Nara no ku dua busa no ku bochi soni aga kia no ku na mai bermakia hatu no ku yuye hatu shavos no ku hatu da uma máquina vai cachar. Quando eu comecei a fazer esse jogo, a gente não tinha claro ainda que a gente ia fazer o jogo sobre as histórias. Eles chamam de Pabo Miui. São essas histórias de tempo antigo, que explicam a origem das coisas. Foi decidido na aldeia. Os pajés e outras pessoas mais velhas já viam que esse conhecimento teria que se espalhar. Não podia se perder quando essas pessoas se forem. Então, assim, a primeira etapa seria montar um modelo conceitual, assim, um protótipo do jogo. A partir desse game design, eu, como programador, fui criando a mecânica básica do jogo, montando as fases e, paralelamente, a Thalita da arte foi fazendo um estudo de como seria o jogo visualmente. O jogo são 5 histórias. A gente acabou decidindo junto com eles, pois a gente também tinha uma visão assim na parte do game, né, do que teria mais ação, do que ficaria interessante em termos de jogabilidade. Eles estão pegando uma tecnologia que é, sei lá, japonesa, americana, sei lá o quê, e estão veiculando aí um imaginário indígena. Isso é um movimento de visibilização, que eu acho importantíssimo. Você pode usar os jogos para mostrar como é a cultura de outros povos, que é o caso desse jogo do Rune Queen, para ensinar através da experiência, realmente. Não somente nós temos essa preocupação do game de servir como um canal, né, da informação para chegar nos gamers acostumados a jogar outros jogos, jogo de tiro, jogo sei lá o quê, como também interno, pois os Rune Queen também veem uma importância desse jogo na educação das suas crianças, delas conhecerem essas histórias, né? Os próprios indígenas que trabalharam com a gente no projeto frisaram que eles querem o jogo para mostrar para essa nova geração que está nascendo dentro das aldeias. Se você for na aldeia Rune Queen, você vai ver que a maioria delas não tem energia elétrica. Então, dentro desse projeto, a gente fez um trabalho assim, de instalação de energia solar e criação de novos pontos de cultura, que são pontos de acesso a esse mundo digital. E eles veem como muito importante esse acesso, para eles poderem divulgar sua cultura, sua vida, seus trabalhos. Não tem essa imagem do índio isolado. Eles querem estar em contato, falam que existem, né, que são um povo que estão aqui. Então, vocês conseguiram acompanhar aí com a gente? Então, acho assim que com a pesquisa que a gente fez, a gente não conseguiu encontrar outro jogo, além do Rune Queen, né, dentro da temática indígena, né, mas se os colegas conhecerem, né, algum outro jogo virtual que debata a temática, nos apresentem, né, coloquem aí no chat, né, mas, por outro lado, existem diversos jogos indígenas que eu tenho tentado trazer para desenvolver na educação física escolar, e aí a gente vai
tentando adaptar, né, a realidade da escola. E a gente passa à frente, né, e trazer para vocês nesse tempo de pandemia, né, todo mundo está assistindo live, e aí, por que não indicar uma live sobre representatividade negra nos games, né? Então, essa live com a Félix, esqueci agora o primeiro nome dela, mas é a Félix que é que fala, né, nessa live, e ela traz muito, né, desse universo gamer, e é uma mulher negra que ela tem uma empresa de programação de jogos, né, e tá lá na nossa referência, vou mostrar daqui a pouco, e ela tem feito, né, tentado criar jogos nessa perspectiva, né, da representatividade negra, né, e aí eu compartilho com vocês, inclusive, uma live que ainda vai acontecer esse mês, no dia 27, né, daqui a 7 dias, uma live pela TV do YouTube, no YouTube da TV IFBA, né, também é um IF, né, só que o IF da Bahia, o IF Lauro de Freitas, e aqui está o link, e eles vão falar sobre jogos e cultura afro, né, os personagens nos jogos digitais e representatividade, acho que é bem parecido com o que o evento está propondo, né, então quem achar interessante, quem quiser saber mais sobre, e essa live já aconteceu, então já está disponível no YouTube, e essa aqui está lá para você colocar como lembrete, né, para guardar, que vai acontecer no dia 27. E aqui, esse é o site, nossa referência é o site que a gente conseguiu alguns jogos online, aqueles jogos que podem também ser impressos, né? Aqui é o e-book do livro O Perigo de uma História, da Mahamud, né? Mahmoud, isso. Acabei esquecendo aqui o nome. O Perigo de uma contação de uma história de uma vertente só, né? De uma história única. E acabei esquecendo de colocar o site aqui do jogo, mas eu posso compartilhar com os organizadores, e eles compartilham com vocês. Então, essa foi a nossa... Agora é o momento, né, que a gente quer que vocês respondam aquelas perguntas que a gente disponibilizou lá no início, que aí seria, enfim, né, como a gente já muito frisou, né, que no formato presencial é uma outra dinâmica, né, enfim, eu acho muito, não me adaptei ainda com essa coisa de ver só um computador e não ver ninguém, não ter interação, né, enfim, para mim é muito estranho. E que no formato presencial é uma outra dinâmica, né, assim, existem muito mais brincadeiras, a gente propõe, né, a gente propõe os jogos, enfim, para vocês conhecerem, jogarem e pesquisarem nos sites, ou fazer mesmo, enfim, numa perspectiva muito coletiva. E depois a gente propõe essas perguntas, né, que é para todo mundo socializar a partir das suas próprias bolhas, né, como foi dito anteriormente, né, a partir dos seus próprios caminhos de vida. Então, agora seria muito importante, né, o final da nossa oficina é ouvir vocês, né, que a oficina é uma construção conjunta, na verdade, todo conhecimento é conjunto, né, a gente não está aqui para ensinar alguma coisa, ou é uma partilha de conhecimento, né, e principalmente o formato da oficina, eu gosto muito dele justamente por isso, né, porque é uma interação com quem está participando. Então, a gente espera muito que vocês comentem, né, sobre essas perguntas, né, e aí, enfim, vocês podem também fazer outros questionamentos, né, fazer perguntas, e eu gostaria, enfim, espero que vocês saiam daqui hoje também com perguntas. Eu acho que o bom da aprendizagem é você se questionar. As respostas prontas, elas nem sempre são tão interessantes assim, mas você olhar em volta, né, olhar agora nos jogos, quando você estiver ou vendo o seu irmão, seu primo, seu filho jogar, você também se atentar para isso, né, e propor para ele um questionamento nesse sentido, porque não adianta a gente ficar discutindo e não fazer isso, né, nessa perspectiva real, né,
apresentar para os nossos irmãos, para os nossos filhos, sobrinhos, né, essas outras perspectivas, né, já que a gente propõe, né, o propósito desse evento é justamente isso, né. A gente vai tirar aqui o slide para poder ver vocês, então. Meninas, só explicando um pouquinho a nossa dinâmica aqui, eu fico recebendo as perguntas aqui pelo StreamYard, né, justamente para não ficar com as duas abas abertas, no StreamYard e no Doit, e aí acabou que no começo vocês viram as perguntas, né, antes de serem colocadas aqui, mas a nossa equipe já colocou algumas perguntas para mim aqui, e foi selecionado inicialmente aqui 2 perguntas da Ana Guedes, eu posso fazer as 2 para vocês e vocês respondem assim no bloco, né? A primeira é: o racismo no Brasil é tão forte quanto nos Estados Unidos. A diferença é que lá o povo admite que é racista e aqui nós negamos que somos racistas. Danila, gostaria que você comentasse sobre isso. Essa é a primeira. A segunda, vou fazer logo a segunda e vocês respondem as 2, tá? Como as brincadeiras e jogos poderiam contribuir para dar visibilidade à origem real das pessoas de diversos países africanos? Isso considerando que, às vezes, nós falamos de África como uma homogeneidade, e a gente sabe que não é isso, né? Existem vários países, várias etnias, e aí a pergunta é justamente nesse sentido, né? Como que as brincadeiras e jogos poderiam contribuir para dar visibilidade a essa origem real das pessoas de diversos países africanos. Então, podem responder, fiquem à vontade. Tá. Em relação à primeira pergunta, né, eu digo que aqui no Brasil a gente tem uma coisa chamada de paz social, né, que a gente tem dificuldade, eu penso também que é muito uma construção que vem principalmente a partir do núcleo familiar, que nós temos uma certa dificuldade de assumir, né, nossos posicionamentos, inclusive os racistas, né, e ao contrário dos Estados Unidos, né, como a professora Ana ressaltou, lá eles admitem que são racistas, né, é uma outra dinâmica, né, é uma movimentação já um pouco diferenciada do que do Brasil, e aqui no Brasil não, a gente consegue ver isso inclusive pelas políticas públicas, onde se diz que é uma política para todos, né? Acho que desde 88 a gente tem esse discurso, e que se a gente for olhar ao pé da letra, tudo é totalmente ao contrário, né? Então, é muito pertinente esse levantamento, né? Onde a gente consegue fazer essa comparação entre Estados Unidos e Brasil, né? E em relação à segunda pergunta, eu respondo com o jogo, né, que a gente acabou de apresentar, o jogo indígena, né, o Runicune, que ele tem justamente esse propósito, né, de mostrar às pessoas não só como caricaturas, como a gente falou, né, só como bonecos a partir de um outro ideal, né, mas eles foram, o pesquisador, para ele construir o jogo, ele foi se inspirar na comunidade, né. Ele passou 4 anos, não à toa, ele passou 4 anos naquele grupo social, né? E aí ele diz que ele se inspirou, né? E as decisões foram tomadas justamente com as pessoas de lá, porque eles não gostariam de se ver como pessoas apenas como um boneco, né? Ou como um robô, mas com a cultura deles tal qual ela é, né? E aí é uma representatividade positiva, né? E aí as pessoas, aí eu fico pensando, né? Quando, por exemplo, um indígena que está acessando, que tem acesso à tecnologia, né? Mesmo que a gente saiba que isso é muito limitado. Mas que, por exemplo, um indígena que sai da sua comunidade, está no meio urbano, ele consegue acessar esses jogos, né? Então, ele não vai mais se ver de uma forma pejorativa, caricaturada, de uma forma que tem uma única perspectiva, né? Ele vai se ver ali com um acervo muito a partir do que ele é mesmo, e levando em consideração também que existem vários grupos, né, existem várias etnias, e que uma não reproduz e que a outra né, e assim como o Matheus falou, né, a mesma coisa se dá, né, nessa perspectiva de África. Quando a gente pensa a África, inclusive na escola, a gente é muito levado a pensar sobre isso, que é como se fosse um país,
né? A África é desenhada para a gente o tempo todo como se fosse um país, e como se houvesse uma única linguagem, uma única crença, e que ali todo mundo se veste do mesmo jeito. E quando a gente vai ver nos filmes também, é só o safari que mostra. Quando tem turismo, safari, desculpa. Quando a gente vai ver nos filmes também, lá só se mostra que tem leão, que tem zebra, que tem, enfim. Não se vê outras perspectivas, né? O filme Madagascar também é um exemplo disso, né? Então, é como se fosse algo ali igual para todos os países, né? Não se vê uma diferença. Eu acho que a escola também ela tem muito essa obrigação, né? E a academia também de reforçar pesquisas que se debruçam sobre isso, nesse sentido, de ver a África como um continente, né? Como algo diverso. E aqui no Brasil também. Seria a mesma coisa que dissesse que todo mundo que mora na América Latina, que somos nós, fôssemos todos índios. Sim. Seria a mesma ideia vendida. Sim. Ou como se a gente olhasse todas as comunidades rurais, né? As comunidades camponesas como uma única perspectiva, né? Como se fossem todas iguais. Né? E aí a gente até lembra também um pouco da governança, né? Que é preciso olhar para cada uma tal qual ela é, né? Considerando as suas singularidades. Bom, com relação à segunda pergunta, né, sobre a origem das brincadeiras, eu acho de extrema importância, e inclusive eu indico que quando você falar das brincadeiras e você quiser localizar as brincadeiras, você leve um mapa do continente da África, né, para as crianças, adolescentes, adultos, com quem você for. Isso, inclusive, foi uma falha, poderia ter trazido, poderia estar localizando ali as brincadeiras, eu assumo essa falha, e você dizer de onde vem cada brincadeira, e aí você dizer qual é a língua falada, né? Então, lá na África tem países que falam mais de 10 línguas, tem cidades que falam muito mais de 10, então, assim, é uma diversidade de linguagem e cultural muito enriquecedora, né? Então, a gente só é vendida 2 imagens, né, na mídia, na minha percepção, é a imagem da África morrendo, passando fome em todo o seu continente, né? E do safari. Então, ali existe, que é vendido na mídia dois extremos, né? As pessoas passeando no safari, enquanto do outro lado as pessoas estão ali morrendo de fome. Não estou dizendo que não exista. Eu estou dizendo que apenas isso é vendido dentro da mídia. Não sei se eu consegui me expressar. Parece que é uma tendência, né, de que o imperialismo faça isso com as comunidades, com os povos mais localizados na periferia, né? Acontece isso com quem é do norte, acontece isso com quem é do nordeste também, né? Uma tentativa de homogeneizar esses povos e essas culturas. Aqui uma pergunta da Maiara Nascimento, que diz qual foi ou qual é a importância dos jogos e brincadeiras como fator social e cultural para os dias atuais. Então, pergunta aí sobre a importância dos jogos nos dias atuais. Nossa, são, assim, de extrema importância. Eu vi, ainda há pouco, uma fala no chat, né, uma questão de resgatar. Eu não sei se seria resgatar a palavra mais adequada, porque, eu penso, na perspectiva da educação física, que o resgate se dá de coisas que já foram, de coisas que já passaram, de coisas que ficaram para trás. E, necessariamente, as brincadeiras africanas, eu acho que elas nunca estiveram, de fato, para poder serem resgatadas. Não sei se eu me fiz entender. Então, assim, eu acho que elas precisam ser inseridas, para além da Lei 10.638, que 39, que traz como obrigatoriedade, né, falar sobre a cultura afro, né, e tem a lei também que fala sobre a cultura indígena. Então, assim, para além dessa obrigatoriedade, mas inserir dentro do currículo, né? Eu venho discutindo sobre currículo, eu estou começando meu estudo sobre currículo, mas esse currículo educacional é feito para quem? É feito por quem? Né? Então, assim, o currículo ele é feito a partir de uma demanda. Então, mas quem é que está lá construindo esse currículo? Em sua maioria, são pessoas brancas, elitizadas, né? Então, assim, é nisso que eu penso.
Então, o currículo, ele sempre está numa posição de poder, ele quer, então, tanto é que o currículo da educação básica é um currículo diferenciado da educação da escola particular. Então, se você for pensar por esse lado, né, isso se justifica, né, então, Fazendo uma ponte, né, com a importância dos jogos e brincadeiras como fator social, né, e cultural, assim, de grande importância justamente nessa perspectiva de representatividade, né, e de algo positivo, né, e aí a gente volta e centraliza especificamente nos espaços educacionais, né, que são construídos a partir do currículo, né. Então, assim, é nessa perspectiva de representação positiva, de construção, de empoderamento, né, e também de desconstrução de tudo que foi feito a partir dessa perspectiva colonial, né, de colonizador e colonizado. Ok, obrigado. Tem aqui mais uma pergunta, o Wellington Abreu. Como essas brincadeiras podem nos ajudar no nosso dia a dia? Perguntei ampla, né? Mas que aplica-se ao dia a dia. Sim, então, Wellington, pensando nesse sonho que a gente tem, né, de viver um mundo tranquilo para todos, bonito, possível para todos, com acesso para todo mundo, com políticas públicas que sejam garantidas para os povos indígenas, negros, para mulheres, é a partir de todo esse acervo, inclusive das brincadeiras, que a gente consegue isso, né? Que as pessoas consigam se ver como uma representatividade positiva, né? Como estando naquele lugar, né? Que aí a gente discute também o poder, né? Quem é que está aí, né? No início da nossa fala, nós falamos muito sobre as brincadeiras, né? Que brincadeiras nós jogamos, né? Se elas são ditas que são para pessoas negras, se são para pessoas indígenas, de origem, na verdade, desculpa. Então, quando a gente fala, né, nesse mundo possível, né, como ele pode nos ajudar no nosso dia a dia, é justamente isso, né? Nessa ponte, todo esse acervo, né, toda essas movimentações, elas são super importantes e necessárias para a construção de um mundo possível para mulheres, para pessoas pretas, LGBTs, indígenas, e mostrar a riqueza de cultura, né? A riqueza que é como a pergunta de ainda agora, né? Parar do pensamento comum de que a África é um país e que todo mundo está ali do mesmo jeito. Não, a África é um continente, né? Super diversificado, e cada país, né, e cada região dentro desse país tem uma cultura diversa, uma cultura diferente, né? É que nem dizer que no Brasil todo mundo gosta de açaí. Não, no Brasil, porque o açaí, ele saiu do Pará e está sendo importado para outros estados, está sendo exportado, mas diferente do que a gente conhece aqui no Pará. Então, será que o açaí que é vendido lá em São Paulo é igual o açaí daqui de Castanhal, de Belém, do Marajó? Então, a gente tem que pensar também, essas assim, múltiplas perspectivas, né? Isso. Nem vou entrar nessa polêmica do açaí, tá? Ana Célia perguntou aqui ainda, estou vendo aqui já pelo chat do Doit, que eu fui dar uma olhadinha aqui, pedindo para a Danila falar um pouco sobre os estereótipos que existem em torno da mulher negra. Não sei se vocês já falaram sobre isso. Sim, posso voltar a falar. Então, nós somos construídos, né, a partir desses estereótipos, né, e da visão colonizadora, né? Então, as mulheres negras, elas não tiveram essa escapatória também, né? Nós também somos o pensamento que é marcado, né, que é designado para nós mulheres negras, é sempre um pensamento estereotipado, né? De uma mulher sexual, de corpo fácil, que pega todos os homens, enfim, com uma perspectiva negativa, né? Porque a gente, enfim, o nosso corpo é algo muito livre, né? E as pessoas têm uma
decisão muito própria do que vai fazer sobre isso. Então, só que na literatura, né, especificamente na literatura europeia, né, eurocêntrica, ela sempre trabalhou a mulher negra como um corpo sensual, e aí eu dou o exemplo da Rita Baiana, né, volto a enfatizar a Rita Baiana, que se mostra como uma mulher que vive à custa dos homens, né, do cortiço, e que, inclusive, ela namora homens enfim, casados com suas amigas, enfim, então a imagem que é dada para essa mulher é super estereotipada, sexualizada e sensual, e ainda é assim hoje, nos jogos virtuais não é diferente, né, tem o jogo os RPGs, então... Sim, que as mulheres vão lutar de biquíni, né, e assim, quem é que vai sair para lutar de uma calcinha fio dental? Então, nos jogos virtuais, esse estereótipo também negativo, esse estereótipo sensual, que é marcado especificamente para as mulheres negras, né, que é destinado a elas, é justamente essa mulher, sempre com o corpo aparecendo, né, assim, com um bumbum grande, e que quer sensualizar, quer conquistar outros homens. Enfim, então, a Rita Baiana é um exemplo muito interessante, né, sobre essa figura, sobre esse estereótipo, e esse jogo virtual também, ele é muito marcado, né, sobre esse estereótipo, as mulheres negras indo lutar de calcinha fio dental e então aparece como coadjuvante. Ou um biquíni super, enfim, só cobrindo parte do peito, né. Então, nós agradecemos aqui a quem fez perguntas, né, aos comentários, acho que vocês puderam visualizar alguns aí, vocês mesmos pessoalmente, outros a gente fez por aqui mesmo. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, já estamos aqui há pouco mais de 8 minutos para o fim da oficina, e gostaria de ouvir vocês com as suas considerações finais. Então, gostaria novamente de agradecer o convite, né, na pessoa da professora Ana Célia e do Matheus, né, que nos ajudou aqui a conduzir a oficina. Assim, estou um pouco entristecida, não sei, eu acho que foi até um pouco meio robótico, porque eu realmente não tenho intimidade muito com esse formato, né, a oficina no formato presencial, ela é muito mais interativa, porque é a ideia da oficina, né, como nós muitos já ressaltamos, mas a ideia do evento, né, ela é muito interessante, justamente eu gostei muito dessa ideia de fazer uma discussão, né, na perspectiva dos jogos virtuais, né, desse mundo virtual, que é o que está nos cercando nos dias atuais, e problematizar, né, investigar quem são essas pessoas que estão nos representando, que estão lá sendo construídas, né, por outros, se nos representam ou não. Né? Eu acho que esse é o fator principal. E aí, quando a gente discute racismo estrutural, é necessário, é muito importante, obrigatório até, se debruçar também diante desses espaços, né? Porque quem está acessando esses espaços são, enfim, as pessoas que vão estar também amanhã atuando nas escolas, né, na presidência do Brasil, enfim, então, para que a gente não tenha essa reprodução, né, para a gente conseguir problematizar, discutir o racismo estrutural, também é muito importante a gente discutir na perspectiva do mundo virtual e especificamente dos jogos, que é o que a nossa geração de hoje está consumindo. Então, eu agradeço imensamente o convite, estou muito contente pela discussão. Eu acho que realmente quando a gente sonha, né, como eu falei anteriormente, respondendo à pergunta do colega, quando a gente sonha um mundo possível para todos, a gente consegue enxergar essas coisas em todas as minúcias da vida, né, inclusive nos jogos, enfim, nos gibis. Então, eu vejo como muito interessante e muito importante esse debate. Então, parabéns para a equipe organizadora, que apesar de todas essas dificuldades, né, desse formato pandêmico, que é assim, muito novo para a gente consegue, enfim, se adaptar e mostrar outras perspectivas, né, e sonhar um mundo possível para todos. Bom, enquanto mulher branca, eu penso que eu tenho muito a aprender, né, e isso é uma coisa que eu tenho me dedicado, né,
E eu sempre pergunto a Danila, né, o que é que eu posso fazer, né, enquanto mulher branca num país tão racista como o nosso, né? E é um racismo que era velado e agora é um racismo que está escancarado devido a diversos fatores políticos e é o que a gente fala, né, de representatividade. Então, quem está no poder representa a parcela da população e dá voz a coisas ruins como o racismo, né? Então, entre outros, homofobia e enfim. Mas vamos encerrar com coisas boas. E aí eu acho que a reflexão é essa, né? O que a gente pode fazer, né? E eu deixo para vocês que estão nos vendo, né? Uma reflexão, né? Se percebam hoje, ao assistir jornal, assistir novela, assistir filme, série, desenho, né? Quais são os papéis desenvolvidos pelas pessoas negras nesses espaços? São papéis de pessoas submissas? São papéis de bancada de jornal? São papéis de advogados? Né? São papéis importantes na sociedade? Né? Eu acho que, no viés político, eu acho que não teve papel mais importante do que o do Barack Obama, né? Presidente do maior... É o país, né, que de maior impacto nos outros, né, países, não que seja o mais importante, mas é o que impacta no mundo todo, né? Então a gente viu aí, acompanhou um pouco de longe, mas acompanhou as eleições presidenciáveis do país, e então assim é um movimento que é necessário, né? A gente precisa, primeiro passo assumir, né? Assumo que tenho privilégios e a partir dos meus privilégios, como eu posso ajudar, né, como eu posso contribuir para um país antirracista. Aí eu, enquanto professora de educação física, tenho trazido essas brincadeiras, esses jogos, né, de origem africana e de origem indígena. Não, então, assim, isso eu tenho tentado, né, então eu até esqueci de mencionar, né, quando eu falei de crianças de 4 e 5 anos, essas crianças, elas gostam muito de máscara. E eu lembro que há uns 2 anos, numa escola que eu trabalhava, não fizeram nada no dia 20 de novembro. Era uma escola branca, né? É uma escola pública, mas era uma escola no espaço particular. E aí eu lembro que eu fiquei muito chateada, eu peguei e fiz o mínimo. E levei máscaras para essas crianças pintarem, cortarem, máscaras de príncipes e princesas negras, né? E eu disse que era Zumbi dos Palmares, e eu disse que a outra era uma princesa africana, e essa foi uma representação que eu consegui a partir, né, do que eu pude fazer naquele momento, e saíram todas muito felizes com as suas máscaras, né? E assim, máscaras de narizes largos e lábios grossos com características negras mesmo. Então eu fico muito feliz, para além da máscarazinha do Hulk, para além da máscara do Homem-Aranha e da Mulher Maravilha. Então eu acho que esse foi o mínimo que eu consegui fazer. E agradeço muito a comissão, agradeço o convite, agradeço ao Fábio, ao Matheus, né, a galera que está aí por trás nos bastidores. Obrigada, gente. Obrigado, meninas, ao Shell, Danila. Agradeço também à equipe de transmissão. E a gente encerra por aqui a nossa oficina. Agradecemos a presença de todos que estiveram e convidamos, né, o público a assistir a palestra Ciência e Empreendedorismo na Amazônia, que começa agora às 11 horas. Muito obrigado a todos. Até a próxima palestra.